Bom, prezados alunos, nós iniciamos agora a gravação do quarto módulo, que vai tratar especificamente da insuficiência respiratória aguda. É um assunto bastante importante, bastante frequente, quer nas unidades de terapia intensiva, quer nas unidades de urgência e emergência. É uma das principais causas de internação em ambientes hospitalares. Então, aqui, antes basicamente de nós entrarmos especificamente no assunto, né, é necessário ressaltar aí a importância que os pulmões, que o nosso sistema respiratório, obviamente se tratando do complexo de todas as estruturas do pulmão, são importantes do ponto de vista da geração de energia, não é? A energia que nós necessitamos, ela obviamente ela não se perde, né? Ela se transmite e ela se transforma. E nesse sentido, basicamente, nós temos aí três grandes atores, né? Nós temos a glicose, que é a quebra da glicose, né? Que nós chamamos de glicólise. Ela pode ocorrer sobre a forma aeróbica ou sobre a forma anaeróbica. E basicamente os lipídios, né? Que também podem ser quebrados e em algumas situações gerar energia. Mas um fator muito importante nesse funcionamento, nessa energia obtida, é obviamente o processo respiratório. Então, o processo respiratório é um processo químico que ocorre dentro da célula. Ele normalmente ocorre em situações de normalidade na presença de oxigênio, portanto, a nossa respiração é basicamente aeróbica, ela é bastante eficaz quando o oxigênio está presente. E na situação de hipoxemia severa, né, ou seja, ausência de oxigênio, é possível se obter energia de uma forma também chamada anaeróbica, não é? Mas é uma maneira muito eficaz, é ineficaz e é uma maneira, obviamente, que se paga um preço muito grande. Então isso aqui basicamente é o que nós chamamos o caminho da energia, não é? Então na presença do oxigênio, né, o ácido pirúvico acaba entrando aí no ciclo de Krebs, e a glicólise, a quebra da glicólise de uma maneira aeróbica acaba produzindo uma grande quantidade de ATPs, em torno de 36 ATPs, sobrando aí água e gás carbônico, né? O gás carbônico vai ser obviamente dissolvido no plasma, uma parte ligada à hemoglobina, e ele volta para o pulmão no sentido de ser eliminado pelo processo de ventilação. Na ausência de oxigênio, obviamente a quebra da glicose ela pode ocorrer também no plasma, então a glicólise é anaeróbica, ela ocorre no citoplasma da célula e ela tem como problema gerar uma pequena quantidade de ATP e tem como principal problema gerar uma grande quantidade de lactato, portanto, levar o indivíduo a um quadro de acidose lática. Então é impossível que processos celulares se mantenham sem a presença de oxigênio, obviamente, nos tecidos. E esse oxigênio nos tecidos ele faz um determinado caminho, né? Esse caminho que vai desde a atmosfera até chegar basicamente na célula, entrar na mitocôndria e aí o ciclo de Krebs se completar. Então nós dependemos fundamentalmente de oxigênio, ele é essencial para a maioria dos organismos vírus, né? Esse oxigênio ele é obtido, obviamente, do meio externo, né? Ele é transportado no sangue através de duas formas, dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina. O principal conteúdo de oxigênio está obviamente ligado à hemoglobina. E esse oxigênio ligado à hemoglobina e dissolvido no plasma, ele é empurrado, né, a partir do pulmão, voltando ao ato esquerdo, ventrículo esquerdo, ele é empurrado na circulação sistêmica pelo débito cardíaco, né? Então o produto do débito cardíaco pelo conteúdo arterial é o que nós chamamos de oferta tecidual de oxigênio ou delivery de oxigênio. Esse oxigênio agora, chegando aos pequenos capilares e às células, esse oxigênio, parte desse oxigênio vai ser extraído, não é? Uma parte, aí, em torno de 25% de oxigênio vai ser extraído daquela oferta, né? Daquela oferta. E ele é extraído e nessa questão da extração do oxigênio acaba gerando, como nós colocamos lá, o CO2, né? E o CO2 gerado vai fazer todo esse processo. Então isso aqui é fundamental, né? Para que nós tenhamos oxigênio
presente na circulação, presente nas células, e o CO2 seja eliminado da nossa circulação, e quem faz isso basicamente são os pulmões. O pulmão é um órgão localizado dentro da caixa torácica, tem uma ampla superfície de troca, né? Então essa aqui é uma fotografia de um paciente, de um doador de cadáver, onde houve a doação dos órgãos, né? Observem vocês aqui que esse órgão, 2 pulmões, né? Se eu fizer aí um processo de pudesse espalhar toda essa superfície de troca, eu teria uma superfície de troca em torno de 70 a 120 metros quadrados, né? Então é uma ampla superfície de troca. Então isso que explica, né, que mesmo em agressões pulmonares consideradas importantes, né, o pulmão ainda tem uma capacidade funcional, né, de se recuperar de agressões, porque a área de troca é uma área bastante extensa. Por outro lado, nós temos doenças que acometem esse pulmão de uma maneira bastante extensa também, levando a um quadro que nós chamamos de insuficiência respiratória aguda. Se essa agressão for aguda, a insuficiência respiratória é considerada aguda. Se essa agressão for crônica, nós consideramos a insuficiência respiratória crônica. Antes, basicamente, de nós entrarmos na principal função dos pulmões, ou as 2 principais funções do pulmão, que é a ventilação, né? Portanto, fazer a entrada cíclica e a saída cíclica de gases no sistema respiratório, e a troca gasosa, propriamente dito, a hematose, e posteriormente a respiração celular, é importante que a gente refaça aqui, ou veja com os senhores aqui, alguns conceitos, por exemplo, da anatomia das vias aéreas. Então, o oxigênio, os gases presentes na atmosfera entram através das narinas e da boca. Uma parte desse gás ele é filtrado já aí pelos pelos, pela narina, ele é umidificado, né? A tortuosidade das vias aéreas superiores acaba segurando aí macropartículas, esse ar é umidificado, né? E ele começa agora a ganhar a traqueia, né? Na traqueia existe todo um epitélio ciliado nessa traqueia, a partir daí os brônquios direito e esquerdo, e aí sucessivamente uma ramificação de brônquios de várias gerações. Então vejam, até aproximadamente a 17ª geração, nós temos as vias chamadas vias aéreas condutoras. Essas vias aéreas condutoras, elas não fazem troca gasosa. Nós temos aí uma quantidade de ar na via aérea condutora que nós chamamos ar do espaço morto, né? É um espaço morto porque ele não é um espaço responsável por troca. É claro que esse ar aí ele é renovado, mas ele não participa da troca gasosa. E a troca gasosa vai ocorrer na intimidade então dos alvéolos, né? Vai ocorrer a partir dos sacos alveolares, mas ela já começa a ocorrer a partir dos bronquíolos de 17ª ordem. Esses bronquíolos já têm aí, eles são chamados bronquíolos respiratórios, porque eles já têm na sua parede incrustado aí algumas unidades que permitem trocas gasosas, né? Então, esse espaço em que não há troca gasosa nós chamamos de espaço morto, né? Esse espaço morto pode ser aferido, basicamente aqui nós estamos vendo a relação entre o CO2 exalado, né, com a colocação de um capnógrafo aqui, né, que mede a saída e entrada do gás carbônico. Quando nós inspiramos, não existe gás carbônico. Quando nós começamos a expirar, né, esse detector aqui detecta, no início não há gás carbônico, depois nós temos o gás carbônico eliminado do espaço morto anatômico, depois do espaço morto fisiológico, e existe também um espaço morto alveolar, né? Mas eu vou me deter aqui no espaço morto anatômico, né? Então vejam, não é todo o ar que entra nos pulmões, né? O ar que entra no pulmão nós chamamos de volume corrente, inalado, volume corrente exalado. Em tese eles são iguais, em situações de normalidade, e esse espaço anatômico aí, morto anatômico, representa em torno de 150 ml. Então a principal função do pulmão, né, são 2, nós vimos, a questão da ventilação e a questão da hematose, da troca gasosa. E para isso, né, para que o processo ventilatório aconteça de uma maneira cíclica, né, obviamente que eu tenho um motor, né, eu tenho um motor específico que faça com que o
que o gás se desloque do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então nós temos nesse arcabouço que envolve o pulmão uma quantidade importante de estruturas, incluindo aqui a parte óssea, a parte das cartilagens, a parte dos músculos. Então, de uma maneira mais simplista, nós temos músculos inspiratórios, e desses músculos inspiratórios, o principal desses músculos, obviamente, é o diafragma. Então, o diafragma é o principal músculo inspiratório. Nós temos outros músculos inspiratórios, como, por exemplo, os músculos esternocleidomastoide, os músculos escalenos, os intercostais externos, né? Alguns músculos têm dupla função, mas na verdade esses músculos acessórios da respiração, normalmente nós não vemos em funcionamento em situações normais. O principal músculo responsável pela inspiração é o diafragma. Então o diafragma, ao se contrair, né, ele acaba descendo na cavidade abdominal, né, gerando uma pressão negativa dentro do tórax e criando aí um gradiente de diferencial de pressão entre o meio interno e o meio externo. E os músculos respiratórios, né? A expiração normalmente é passiva, né? E normalmente também os músculos responsáveis pela expiração, nós normalmente não observamos o funcionamento desses músculos, a não ser em situações onde a expiração está dificultada, não é? E aí nós estamos diante de algumas patologias, né? Como por exemplo, patologias obstrutivas, que nós conseguimos ver a presença dos músculos acessórios da respiração, quer os músculos inspiratórios, e quer também os músculos expiratórios. Mas de uma maneira geral, a expiração ela é passiva e ela decorre basicamente do recolhimento elástico do sistema respiratório. Então o principal músculo responsável, o principal motor responsável pela essa entrada e saída de gás, obviamente é o diafragma. Então o diafragma, existem duas cúpulas, um diafragma direito e um diafragma esquerdo, né? Eles estão inseridos em determinadas posições aqui no tórax. Recobrindo o diafragma, obviamente, eu tenho uma pleura aqui, que é a pleura parietal, né? A pleura parietal, e uma pleura visceral, né? Ligada aqui basicamente ao pulmão, né? Então eu tenho a pleura parietal e a pleura visceral. A presença da pleura parietal e da pleura visceral faz com que esse pulmão deslize aí, né, entre a inspiração e a expiração, sem sofrer atrito. Então são duas cúpulas pleurais. Veja, esse diafragma ele tem uma forma de abóboda, né, e ele está localizado no tórax, né, na verdade entre aí os dois pulmões. Então quando o estímulo nervoso, a partir de núcleos centrais da respiração, uma informação é dada e chega até a placa neuromuscular, uma vez o diafragma ativado pela placa neuromuscular, pela ativação da placa neuromuscular, ele faz um movimento, ele se contrai e faz um movimento que é um movimento no sentido de descer em direção à cavidade abdominal. O segundo movimento acontece também pelos músculos intercostais, e na verdade então existe um aumento do diâmetro da caixa torácica, quer seja no sentido superior inferior, quer seja no sentido anterior posterior, né? Então isso faz com que a cavidade pleural, a cavidade pulmonar, a cavidade torácica aumente, né? E aumentar a cavidade torácica com os mesmos componentes, obviamente que a pressão dentro da cavidade pleural e da alveolar, essa pressão se reduz. Então se cria uma pressão negativa, né, a partir da contração do diafragma, né. A partir do momento em que cessa essa contratura, né, obviamente o diafragma se relaxa, então a expiração é totalmente, como vocês estão percebendo aqui, passiva, né, enquanto que a inspiração é ativa. A expiração passiva se dá pelo relaxamento do diafragma, né, e pelo recolhimento elástico dos tecidos que foram previamente distendidos pelo processo inspiratório. Então aqui basicamente olhando com um pouco mais de detalhe, né, você tem lá a junção neuromuscular sendo estimulada, o diafragma se contrai, desce em direção ao abdômen, e descendo em direção ao abdômen, né,
ele obviamente diminui obviamente a pressão pleural e obviamente diminui a pressão alveolar. Diminuindo a pressão pleural, né, e essa diminuição da pressão pleural sendo transmitida para a pressão alveolar, obviamente eu crio um gradiente de pressão. Agora a pressão no ar ambiente fica maior do que a pressão dentro dos pulmões, que a pressão se torna negativa, e portanto o gás entra, né, entra muito rapidamente. No início da inspiração nós temos a grande quantidade de ar que se desloca, né, no interior dos alvéolos, né? Ela ocupa primeiro o espaço morto, depois aquela zona de transição, e depois eu tenho aí atingindo a profundidade dos alvéolos. E obviamente o volume corrente sobe, né? O volume de ar sobe, quer o volume do espaço morto e quer o volume distribuído dentro dos alvéolos. Uma vez cessado o estímulo respiratório, o que acaba acontecendo que a pressão dentro do pulmão agora é maior do que a pressão atmosférica, o relaxamento do diafragma, né, e o recolhimento elástico do sistema respiratório faz com que a expiração seja passiva, né? Então a expiração é passiva e a inspiração é ativa. Então aqui, se a gente olhar agora com um pouco mais de cuidado na microscopia eletrônica, né, exatamente nesses locais onde vai ocorrer o processo de hematose, vocês percebam aqui que é uma ampla rede capilar, né, e essa rede capilar está aí diretamente ligada aos espaços aqui alveolares. Então esse é o local onde acontece o processo de hematose. Se a gente olhar com um pouco mais de cuidado agora na microscopia também, na microscopia eletrônica, né, nós vamos ver que tanto o oxigênio como o gás carbônico, eles têm que basicamente passar o que nós chamamos de membrana alvéolo-capilar. E como é que é constituída essa membrana alvéolo-capilar? É uma membrana extremamente delgada, constituída do lado do alvéolo pelo epitélio alveolar, basicamente pelo prolongamento dos pneumócitos tipo 1, não é? Existe nessa parede algumas células também, que são células produtoras de surfactante, né, que é uma substância tensoativa que acaba mantendo esses alvéolos abertos ao final da expiração, né? Então, quando nós expiramos, não há um colapso pulmonar, e um dos responsáveis por não existir o colapso pulmonar é exatamente a presença do surfactante. Depois nós temos, assim que nós passamos o epitélio alveolar, nós temos um espaço intersticial, né? Um espaço intersticial, que é um espaço basicamente virtual, né? Aí não costumam se acumular elementos tipo proteína, nem líquido, né? Na verdade, na ausência de doença, porque os linfáticos pulmonares acabam retirando aqui o excesso de líquido, né? Nesses locais. E depois nós temos aqui a parede do capilar, né? A parede do capilar, o seu endotélio capilar, e que faz parte, portanto, dessa membrana. Então, o oxigênio tem que sair do alvéolo em direção aos capilares. E o CO2, obviamente, tem que sair de dentro dos capilares em direção aos alvéolos. E isso ocorre através de um processo chamado de difusão. A difusão, algumas coisas são importantes. Primeiro, obviamente, a pressão, né? Quanto maior a pressão de um gás, né, dentro do alvéolo, por exemplo, quanto maior a pressão de oxigênio dentro do alvéolo, maior vai ser a passagem de oxigênio para dentro do sangue, né? Ele vai passar sobre a forma de oxigênio dissolvido e vai saturar a hemoglobina, né? E vai transportar a hemoglobina na forma dissolvida no plasma e combinado à hemoglobina. E da mesma coisa o CO2, né? O CO2 ele é eliminado do capilar em direção ao alvéolo, porque a pressão, a PaCO2 dentro dos capilares, obviamente, é muito maior do que, é maior, na verdade, do que propriamente dentro dos alvéolos. Então, esse gradiente de pressão, né, faz com que o CO2 saia e o oxigênio entre, né? É importante salientar que essa membrana é uma membrana semipermeável, ela é permeável a líquidos e aí depende basicamente da pressão hidrostática. Essa membrana tem poros, né, mas ela normalmente não deixa passar macromoléculas, grandes moléculas. Basicamente o que existe aí é uma passagem de líquidos, né, através de uma lei de equilíbrio de forças, que nós chamamos forças de Starling. De todo modo, na verdade, então, essa difusão vai depender do nível de pressão do gás,
vai depender da integridade, obviamente, dessas membranas e da capacidade intrínseca do gás se descolocar de um lado para o outro. Então nós sabemos, por exemplo, que o quociente de difusibilidade do CO2 é 20 vezes maior do que o oxigênio. Isso tem uma importância prática muito importante, porque para que o CO2 ele se altere muito na circulação sistêmica, né, eu tenho que ter ou um comprometimento da parte mecânica da ventilação, ou seja, uma redução do volume corrente, uma redução da frequência respiratória, né, mas numa patologia pulmonar, exclusivamente pulmonar, né, o CO2 só se acumula nas fases mais avançadas da doença, exatamente por essa maior difusibilidade. E aqui do lado esquerdo vocês percebem a íntima relação entre os capilares e os alvéolos, né? E essa aqui é a membrana alvéolo capilar. Bom, então as principais funções nós já vimos, essa rede de capilares está entremeadas a essa rede enorme de alvéolos, com essa grande superfície de troca, e aí nós temos, obviamente, oxigênio com pressão maior dentro do alvéolo do que do sangue, né? E nós temos a pressão do CO2 maior dentro do sangue do que no alvéolo. Portanto, por diferença de pressão e por aqueles outros fatores, eu tenho aí o que nós chamamos de hematose. Qual que é a principal função da ventilação? Renovar o gás alveolar. Porque ele precisa renovar o gás alveolar para que a pressão, né, para que o conteúdo de oxigênio, para que a pressão de oxigênio persista com esse gradiente, né? E da mesma maneira ele consiga eliminar gás carbônico de tal maneira que se estabeleça um gradiente de pressão também entre o CO2 do sangue e o CO2 presente dentro do alvéolo. Bom, essa relação entre a ventilação e perfusão, né, é uma ventilação, seria o ideal se todas as áreas ventiladas fossem áreas perfundidas, né? Então o que a gente percebe, né, se percebe do ponto de vista fisiológico, que eu posso ter vários comportamentos, né? E esses comportamentos da relação ventilação-perfusão, elas já foram definidas há muitos anos, por exemplo, por West, né? E, obviamente, quando o West descreve essas zonas, ele descreve essas zonas com o indivíduo em pé, né? Então, a zona 1 de West, basicamente, seria na região aqui do ápice dos pulmões, né? Vejam a pressão PA maiúscula, a pressão alveolar, ele é maior do que a pressão arterial e maior do que a pressão venosa, né? Então essas áreas, né, muito frequentemente, não são todos os alvéolos aí normalmente estão abertos, mas nem todos os capilares estão perfundidos, isso do ponto de vista fisiológico. Nós temos uma zona, ao contrário dessa zona aqui, uma zona chamada zona 3, onde a pressão alveolar é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão arterial maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar, né? Essas áreas são bastante perfundidas, né? Mas também são ventiladas, bastante perfundidas, mas também são ventiladas, né? E existe uma zona intermediária, ou zona 2, onde a pressão arterial é maior do que a pressão alveolar, né? E que é maior que a pressão venosa. Isso basicamente tem uma fundamentação, né, baseado sobre uma determinada coluna, né, uma coluna sobre uma determinada coluna. É óbvio que a partir do momento que o indivíduo deita, né, essas zonas podem obviamente se deslocar, né. Então a região em que está próxima ao dorso teria um comportamento de tipo zona 3, enquanto que a zona próxima ao externo teria um comportamento de zona 1. Bom, e o que tem dentro dos alvéolos, além de oxigênio e além de gás carbônico, né? Então, basicamente é importante a gente entender que os alvéolos estão sempre parcialmente abertos, né? Esse ar está sempre parcialmente aberto porque existe ali dentro do alvéolo, obviamente, uma quantidade de gás. E os gases aí, a pressão gerada por esses gases, representa uma mistura da pressão gerada individualmente por cada gás. Então existe uma pressão decorrente do nitrogênio, que é o principal gás dentro dos alvéolos, né? Um percentual de oxigênio, né, representando aqui a pressão alveolar de oxigênio, um pouco de gás carbônico, né, também presente no alvéolo, e em torno de um número bem reduzido de pressão, a gente chama de pressão de vapor d'água, né? Então, é importante a gente entender isso, né, que essa diferença
a alvéolo arterial, tanto de oxigênio como de gás carbônico, vai depender basicamente de uma equação, que é a fórmula do gás alveolar, né? Então, a pressão alveolar de oxigênio, né, para mim poder saber qual que é a pressão alveolar de oxigênio, em tese, né, nós teríamos que pegar toda a pressão aqui dentro, que representa a pressão barométrica, né, a somatória de todos os gases representaria a pressão barométrica. Mas antes que essa pressão barométrica se transporte para dentro dos alvéolos, um pouco dessa pressão ela é consumida no sentido da umidificação, que nós chamamos de pressão de vapor d'água, né? Então a equação é a pressão barométrica menos a pressão do vapor d'água, e o percentual aqui de oxigênio é 0,21%, porque eu tenho 21% na atmosfera, né? Então 21% dessa medida aqui, né, dessa diferença, vai dar 150. Então aí eu desconto, portanto, a quantidade de gás que eu tinha, a determinada pressão gerada pelo nitrogênio, né? Mas é óbvio que o CO2 também exerce uma determinada pressão aqui dentro do alvéolo. E essa pressão, basicamente, ela é calculada a partir da PaCO2 do indivíduo, dividido por 0,8. 0,8, na verdade, é o que nós chamamos de quociente respiratório, que é em torno de, essa conta dá em torno de 100. Então, a diferença alvéolo arterial de oxigênio está em torno de 15 a 20 milímetros de mercúrio, isso em ar ambiente, né? Isso em ar ambiente. E esse gradiente de 15 a 20 milímetros de mercúrio em ar ambiente é o que propicia que esse oxigênio passe de dentro dos alvéolos para dentro, obviamente, dos capilares pulmonares. A diferença do gás carbônico é muito menor, né? A diferença do gás carbônico entre o alvéolo e o sangue, entre o sangue e o alvéolo, obviamente no sangue ele é muito maior que no alvéolo, é uma diferença basicamente pequena, em torno de 5 milímetros de mercúrio. Então, como eu falei anteriormente, né, é bem importante que a gente entenda o conceito de espaço morto, né? Então, quando nós estamos ventilando, né, o ar que entra nos pulmões é o chamado volume corrente, né? Então, aqui, por exemplo, entrou um volume corrente de 500 ml. É importante salientar que desta parte dos 500 ml que entrou dentro do sistema respiratório, em torno aqui de 150 ml ficou naquele espaço morto, naquela zona basicamente condutora. Então, na verdade, a quantidade do volume alveolar representa mais ou menos em torno de 350, né? 350. Então vejam, eu estou agora respirando nesse momento 500 ml, é o ar de volume corrente. Desses 500 ml que eu respiro, 150 ficam nas vias aéreas condutoras e 350 aí na intimidade dos alvéolos. Eu posso fazer aqui várias contas, obviamente, e descobrir qual que é o fluxo, por exemplo, de ventilação do espaço morto, qual que é o fluxo de ventilação alveolar, né? Basta aí, obviamente, eu multiplicar a frequência respiratória, né, pelo volume, né? Então, se eu multiplicar a frequência respiratória pelo espaço morto, obviamente eu vou estar, e fazer isso por minuto, eu vou ver que eu tenho aqui 1,5 litros por minuto, né, que é a ventilação do espaço morto. Enquanto que a ventilação alveolar aí representa, né, em torno de 4,2 litros por minuto. Então, basicamente um terço, né, é a ventilação do espaço morto e os outros 2/3 é a ventilação que ocorre no espaço alveolar. E essa é a principal responsável pelo processo de hematose. Aqui é só para a gente discutir um pouco de fisiologia e assim mesmo, aproveitando aí, discutir um pouco de fisiopatologia, por que acontece a insuficiência respiratória. Então nós temos que ter na cabeça que toda vez que nós temos uma insuficiência respiratória, nós temos que pensar em todo o neuroeixo, né? Então basicamente eu tenho estímulos respiratórios que nascem em estruturas localizadas na ponte e na medula oblonga, são centros respiratórios, são um conjunto de células aí, né? A partir desse centro respiratório localizado nesse local, existe um motoneurônio superior que traz essa informação, né? E que se conecta a um motoneurônio inferior, a uma sinapse no corno anterior da medula, né? No corno motor da medula há uma sinapse, e a partir daqui sai um neurônio motor inferior. E esse neurônio motor inferior, na sua terminalidade, ele traz
uma junção entre um neuro, entre a parte neurológica e a parte muscular. Então nós chamamos isso de junção neuromuscular. Então o centro respiratório manda a ordem desce, passa pela coluna, pelo corno anterior da medula, motoneurônio inferior, até que o diafragma é estimulado. Estimulado, ele se contrai e acontece todo aquele processo que nós conversamos. Além disso, para que ocorra então, a adequação da ventilação, né, é necessário também que as vias aéreas se tornem pérvias, né, que elas estejam pérvias, na verdade, né? Então, as vias aéreas, eu tenho as vias aéreas condutoras e depois as vias aéreas de troca gasosa, representadas aí pela ventilação alveolar. Além disso, eu tenho toda a questão da parede torácica, né? A parede torácica, a questão dos pulmões, a questão das pleuras, né? Que promove o deslizamento aí, do órgão sobre a pleura parietal e a pleura visceral. E eu tenho, obviamente, os músculos respiratórios. Então, a insuficiência respiratória, ela pode acontecer por lesão de qualquer uma dessas estruturas. Eu posso ter insuficiência respiratória, por exemplo, se eu leso o centro respiratório. Então, se eu leso o centro respiratório, eu não vou ter, obviamente, a eferência, né, para que, obviamente, eu tenha todo esse caminho e estimule a junção neuromuscular. Então, aqui é muito comum causas de insuficiência respiratória, onde o centro respiratório ele é suprimido, né? Onde o esforço central respiratório ele é suprimido ou ele é totalmente abolido, né? O exemplo, as patologias cerebrais, o trauma de crânio, a sedação profunda, as várias causas de coma, né, levam a um embotamento, a uma redução desses influxos neuronais e, portanto, podem levar a uma insuficiência ventilatória, né? Basicamente ventilatória, veja, porque aí o diafragma ele não é adequadamente estimulado e os outros músculos respiratórios vão tentar suprir, né, essa contratura frênica que não ocorre, né? Acontece que esses músculos não estão adaptados para fazer essa função. Os indivíduos costumam evoluir inicialmente com problemas de ventilação alveolar. E constantemente, de uma maneira muito clássica, esses indivíduos começam a reter gás carbônico, né? Porque eles não conseguem ventilar. Ao mesmo tempo que retém gás carbônico, obviamente, após um determinado tempo, não existe renovação do gás alveolar e, portanto, a hipoxemia vai ocorrer secundariamente à depressão do centro respiratório, né? Eu posso ter lesão, então, no centro respiratório. Eu posso ter lesão, por exemplo, nos motoneurônios superiores. Eu posso ter lesão, por exemplo, nas células localizadas aqui no corno anterior da medula, né? Por exemplo, eu posso ter aqui uma secção medular interrompendo. Quanto mais alta a secção medular for, né, ela mais vai pegar a inervação dos nervos que se dirigem ao diafragma. Então, lesões bastante altas em C1, C2, C3, C4, são lesões que pegam, obviamente, os nervos responsáveis pelo estímulo ao diafragma e eu vou ter instalado uma insuficiência respiratória decorrente também de uma insuficiência ventilatória, né, por dificuldade de utilização, obviamente, do diafragma. Eu posso ter lesões dos motoneurônios inferiores, existem doenças polirradiculopatias que acabam levando a doenças do neurônio motor inferior, né? E eu posso ter patologias da própria junção neuromuscular. E posso ter, obviamente, patologias do músculo, né? Todo o sistema está adequado, mas, na verdade, o músculo respiratório ele está com deficiência, né? O diafragma, por exemplo, está com problema, ou ele tem alguma situação de paralisia de músculo respiratório, né? E isso acaba levando à insuficiência respiratória por uma deficiência dos músculos da respiração, principalmente o diafragma. Eu posso, por outro lado, ter insuficiência respiratória se as minhas vias aéreas são totalmente obstruídas ou parcialmente obstruídas, né? Então aí o que vai acontecer? Tudo está normal, mas eu não consigo ter um fluxo de gás inspiratório e expiratório, né? Então isso leva, obviamente, a processos de hipoventilação alveolar, muitas das vezes de colapso alveolar, produzindo o que nós chamamos de atelectasias, né? E, obviamente, levando a quadros de insuficiência respiratória que precisam ser adequadamente reconhecidos e tratados.
A parede torácica também pode ter uma perda da sua estrutura, né? Como, por exemplo, acontece nos traumas torácicos abertos, né? Então, a negatividade da pressão pleural ela não ocorre mais, portanto, como a pressão externa é maior do que a pressão interna, então eu tenho um colapso pulmonar, o que acaba acontecendo às vezes no pneumotórax, né? Tanto no pneumotórax aberto como no pneumotórax fechado, onde eu tenho aqui uma lesão da pleura visceral, né? Da pleura visceral. E a doença também pode se estar na parede torácica, né? Como assim na parede torácica? É lógico, se eu tiver uma dificuldade de expansibilidade da caixa torácica, por perda de elasticidade, obviamente eu vou ter insuficiência respiratória. Um exemplo muito típico aqui são os grandes queimados, né? Onde você tem uma ampla área de troca, né? Uma ampla área, desculpe, de lesão por queimadura, que faz com que as fibras elásticas sejam destruídas. E o indivíduo faz o que nós chamamos de síndrome compartimental torácica, não é? E impede que esse pulmão se expanda, né? Então, portanto, levando até um grau de insuficiência respiratória. Então é muito importante que quando a gente pensa em insuficiência respiratória, nós se venha em mente os componentes do sistema respiratório. E todos esses componentes do sistema nervoso central, passando pelos neurônios motores, pelo corno posterior da medula, pelo corno inferior da medula, pelos músculos respiratórios e a caixa torácica, pela patência das vias aéreas superiores e também inferiores, e um parênquima pulmonar devidamente estabilizado, parênquima pulmonar normal, isso é importante para que aconteça o problema, a questão da hematose, né? A questão da troca, o oxigênio entrando e o CO2, obviamente, saindo, para que as hemácias sejam oxigenadas e para que esse sangue chegue até a ser utilizado aí pelas células produzindo a quebra da glicose na presença de oxigênio, como nós já falamos. Mas vejam vocês que o próprio final do sistema é o sistema cardiovascular e a própria hemoglobina. Tudo isso pode estar perfeito, mas o indivíduo tem um músculo cardíaco, por exemplo, com uma grave de uma lesão, né? Uma miocardiopatia difusa, por exemplo, fazendo com que o débito cardíaco caia, né? Ou ele tem um déficit muito importante de hemoglobina, não é? Então, nessas duas situações, né, apesar da troca gasosa estar adequada, né, apesar de eu ter uma boa oxigenação do sangue, eu, na verdade, não vou ter um motor que impulsione esse sangue do ventrículo esquerdo em direção à rede de capilares, né, e depois retornando aí ao ato direito, ventrículo direito. Então, a disfunção do sistema cardiovascular lhe traz uma hipóxia, né, que é uma hipóxia, na verdade, decorrente da falência da bomba, né. Então, apesar do sangue mostrar uma boa oxigenação da gasometria, da hemoglobina estar saturada, esse sangue não consegue chegar devidamente oxigenado na periferia. Nós vamos ter também uma insuficiência respiratória, né, decorrente da incapacidade, então, desse sangue ser transportado para todos os órgãos. Então, a insuficiência respiratória aguda, para que a gente entenda a insuficiência respiratória aguda e classifique ela adequadamente, é óbvio que nós temos que ter todos esses conceitos muito bem fundamentados. E diante de um paciente com insuficiência respiratória aguda, a gente consiga fazer esse raciocínio diagnóstico e consiga fazer a classificação fisiopatológica. Classicamente, nós teríamos 3 tipos de insuficiência respiratória. E a insuficiência respiratória do tipo 1, também conhecida como hipoxêmica, né? A do tipo 2, conhecida como hipercapnica, e nós podemos ter a insuficiência respiratória mista, né? A insuficiência respiratória hipoxêmica do tipo 1, a definição basicamente é quando eu obtenho uma gasometria, obtenho, portanto, uma PaO2, né? O paciente respirando ao ar ambiente, essa PaO2 está abaixo ou igual a 50, 60 milímetros de mercúrio. Veja que interessante, né? Sempre que eu vou coletar sangue de alguém, eu tenho que ver qual que é a fração expirada de oxigênio. Então, se o indivíduo está respirando ar ambiente, ele tem 21%. Eu vou lá e colho a gasometria. Se o PaO2 desse indivíduo estiver abaixo de 60, né, eu considero esse paciente como portador de insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, além da PaO2, a gente usa com muita frequência, né, uma outra relação entre a PaO2 que eu obtive na gasometria arterial e a fração expirada que esse paciente está ventilando, né?
Então vamos imaginar que esse paciente esteja recebendo uma grande quantidade de oxigênio, 100% num ventilador mecânico, ou 100% de oxigênio através de uma máscara de alta concentração. Então ele está recebendo oxigênio de 100%, recebendo 1 de oxigênio, né? E ele pode ter um PO2, por exemplo, de 150, né? Se eu dividir 150 por 1, eu vou ter 150. Então a relação PO2 barra FO2, né, ele é uma maneira melhor de você seguir o paciente. Porque esse doente ele está em insuficiência respiratória. Né? Por quê? Porque a gasometria não foi coletada com 21%. Então a gente considera que ou a relação PO2 e FO2, quando ela está abaixo de 300, nós temos a presença de insuficiência respiratória. Basta vocês dividirem aqui, ó, 60 por 21, vocês vão ver que nós temos aí 300 de relação PF. Então nós normalmente utilizamos para monitorar esses pacientes a relação PaO2 barra FO2, chamada também de relação PF. A insuficiência do tipo 2 é chamada hipercápnica, né? Essa insuficiência hipercápnica ela é caracterizada, né, por uma PaCO2 maior ou igual a 50 e uma questão importante. Essa PaCO2 elevada, né, 35 ou 45 é o valor normal, ela tem que estar acompanhada por uma redução do pH. Então tem que ocorrer a presença de acidemia respiratória para que nós façamos o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda hipercápnica. Por que isso? Porque os indivíduos com doença crônica, eles vão perdendo o pulmão progressivamente, desenvolvem até hipoxemias ao longo do tempo e vão desenvolvendo acúmulos de gás carbônico. Né? Mas esse acúmulo de gás carbônico, né, se a gente lembrar aí da equação de Randerson-Hasselbalch, né, esse aumento do gás carbônico ele é compensado pelo aumento crônico do bicarbonato. E aí o pH não se altera. Então se você está diante de uma gasometria arterial, onde o PaCO2 está maior ou igual a 50, mas o pH está normal, provavelmente você está diante de uma insuficiência respiratória já crônica, né, e não uma insuficiência respiratória hipercápnica aguda. E nós temos o tipo misto, né, onde nós temos, na verdade, a PaCO2 elevada e, como a hipoventilação é tão extrema, nós temos também PaCO2 elevado e nós temos também hipoxemia, porque nós não temos renovação do gás alveolar. Tá? Então vamos agora rapidamente, né, aos mecanismos da insuficiência respiratória hipoxêmica. O primeiro mecanismo é a hipoventilação, né, como eu falei a vocês. Né? Se o paciente está hipoventilado porque a frequência respiratória está baixa ou o volume corrente está baixo, né, obviamente esse indivíduo não vai renovar o gás alveolar como devia, vai consumir todo o gás alveolar e em um determinado momento nós não teremos aquele gradiente de diferença de pressão em torno de 15 a 20 entre o alvéolo e o capilar. Então a presença de hipoventilação promove também hipóxia. É óbvio que promove retenção de gás carbônico. Mas é interessante que a retenção de gás carbônico, a hipóxia aqui, se deve à hipoventilação e a gente tem maneira de descobrir se isso se deve à hipoventilação ou a algum outro fenômeno. Um outro fator importante, vocês viram lá da relação ventilação-perfusão, são alterações da relação ventilação-perfusão. Então eu posso ter um alvéolo que está adequadamente ventilado e mal perfundido, um alvéolo que está ventilado e não perfundido. Então nós temos uma série de questões aí, e as alterações da ventilação-perfusão, um alvéolo mal ventilado e perfundido, leva e é um fator de shunt. Isso ocorre muito frequentemente nas pneumonias. O shunt verdadeiro, né? O que é o shunt verdadeiro? O shunt verdadeiro ele é representado por alvéolos totalmente colapsados. Então o alvéolo se colapsa, portanto, ele se oclui, né? E a sua capacidade, o seu volume de oclusão, ele é ultrapassado, então ele se colaba. Eu tenho uma área onde o alvéolo está totalmente colabado e perfundido. Eu chamo isso de shunt. É muito frequente alterações da ventilação-perfusão e do shunt provocarem hipoxemia. As alterações de difusão, como eu falei a vocês, essa alteração de difusão pode ser por uma questão de pressão hidrostática, fazendo com que os líquidos na posição, os líquidos sejam deslocados para o interstício. Aí nós observamos muito isso na insuficiência cardíaca congestiva, né, pelo aumento da pressão hidrostática, mas eu posso ter alterações de difusão também por inflamação da membrana
alvéolo capilar. Não, a difusão, então, ela é um fenômeno que pode provocar também hipoxemia. Fibrose mesmo nessas paredes pode provocar, obviamente, hipoxemia. E um outro fenômeno importante, né, que precisa ser lembrado também, é a redução da pressão barométrica. Né? À medida que nós reduzimos a pressão barométrica, né, isso tem a ver com a altitude, nós podemos desenvolver hipóxia decorrente basicamente do local onde nós estamos. Então vamos lá, aqui é uma das causas de hipóxia, obviamente a hipoventilação. Né? A hipoventilação pode levar a hipóxia. Né? Ela leva a uma insuficiência respiratória geralmente mista, né? Então aqui eu tenho depressão do sistema nervoso central, as doenças neuromusculares, as doenças da parede abdominal e a própria falência da bomba muscular, né? O que acontece nessa insuficiência respiratória por hipoventilação, que ela basicamente tem uma característica de reter gás carbônico, né? É que toda vez que você tem um aumento de gás carbônico, automaticamente você tem uma diminuição da PaO2 proporcionalmente. Então, se você fizer aí, nesse caso, a conta do gradiente alvéolo arterial, né, você vai ver que o gradiente alvéolo arterial ele está normal. Né? Então, quando eu tenho, na presença de uma hipoventilação, eu tenho um gradiente alvéolo arterial normal, isso representa que a causa da hipóxia é a hipoventilação. Agora vamos ver os exemplos aqui da inadequação da relação ventilação-perfusão, que é a principal causa de hipóxia, incluindo aqui, inclusive, o shunt. Né? Então veja aqui as alterações de difusão que nós já vimos, né? O alvéolo com dificuldade, aqui com a parede representada aqui com a parede espessada. Então o sangue sai do lado direito e vai para o lado esquerdo sem sofrer troca. Uma situação muito frequente em doenças muito graves, né, como o caso do shunt, um alvéolo nada ventilado, colabado ou cheio de material líquido, né, aí no caso especificamente proteínas plasmáticas e outros elementos figurados do sangue. Então o sangue sai do lado direito e vai para o lado esquerdo, obviamente sem sofrer troca. Então existe uma chuntagem, né, um chunte direita-esquerda através do pulmão. Isso leva à hipoxemia normalmente refratária à administração de oxigênio. Porque se você administrar oxigênio, obviamente você não vai conseguir melhorar o transporte, melhorar basicamente a difusão. Enquanto que a passagem, né? Então, porque não está totalmente colabado. Enquanto que na difusão, às vezes você administra oxigênio e você consegue vencer, pela diferença de pressão do alvéolo em relação ao capilar, você consegue resolver a hipóxia. Então, as doenças difusionais, algumas doenças difusionais agudas, elas costumam responder à administração de oxigênio. Aqui nós já vimos, né, a hipoventilação pode produzir hipóxia por motivos óbvios, né, Aqui eu tenho uma situação hipoteticamente normal de uma relação ventilação-perfusão de 1, nós já vimos que é 0,8, né, e uma situação interessante é a situação de espaço morto, né. Então eu posso ter uma determinada situação onde eu aumento muito o espaço morto, ou seja, eu faço com que esse alvéolo, né, fique extremamente distendido, né, em que ele comprima o capilar, né, Essa área de espaço morto, né, pode acontecer, por exemplo, numa hiperventilação extremada, né? Eu faço uma hiperventilação, eu coloco uma grande quantidade de volume, eu esmago o capilar. E a outra causa em que isso pode acontecer é, por exemplo, no processo de embolia pulmonar, né, onde o capilar é totalmente ocluído e eu vou ter aí espaço morto. E eu posso ter, obviamente, hipóxia, né, tissular. Então vamos mostrar alguns exemplos aqui, né? Observem vocês aqui. Essa é uma tomografia torácica de um paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo. Nós teremos uma aula específica sobre este tema. Mas vejam vocês aqui que eu tenho a questão lá do gradiente da pressão pela gravidade, e vejam as áreas mais posteriores, aquelas que estão próximas do leito, elas tendem a se colabar, né? Eu tenho aqui um colapso dessas áreas. Essas áreas são áreas exclusivamente de shunt. Eu tenho áreas aqui de pulmão normal, né? Vejam aqui da mesma maneira, eu tenho áreas totalmente colapsadas, áreas parcialmente ventiladas, né? E áreas ventiladas de uma maneira normal. Então, na verdade, eu tenho num paciente, geralmente, uma heterogeneidade da doença, né? Basicamente na síndrome do desconforto respiratório.
Então a gravidade tem um fator bastante importante. E aqui nós já vimos, né, as alterações da difusão, nós já discutimos aí as alterações da difusão. Um exemplo aqui, por exemplo, de alteração de difusão são das fibroses. Normalmente das fibroses, que são processos dicrônicos, né, na verdade eu tenho um problema de difusão do oxigênio primariamente, então primeiro se instala a hipóxia, né, e geralmente a hipoxemia é mais crônica do que aguda, porque é uma fibrose ao longo do tempo, existem muitos dias, né, depois do desenvolvimento da doença. Isso pode ser uma sequela, inclusive, de distúrbios agudos, como o desconforto respiratório agudo, o paciente acaba evoluindo para uma fibrose. Isso leva, obviamente, a um problema de difusão importante do oxigênio, e se o problema for muito grave, também retenção de gás carbônico, né. Aqui a questão da altura, né? Então aqui esse gráfico é um gráfico bastante interessante, que lhe mostra a relação entre a pressão barométrica e a altitude. Então quando nós estamos ao nível do mar, nós estamos a 760 milímetros de mercúrio, né? 760 milímetros de mercúrio. Então aquela conta, né, aquela somatória das pressões alveolares, ela representa em 760 milímetros de mercúrio. À medida que nós vamos subindo, né, a pressão barométrica, a pressão atmosférica vai caindo progressivamente e a quantidade de ar, o percentual de oxigênio que eu tenho no ar ambiente é o mesmo, 21%. Então eu começo a ter agora uma quantidade de oxigênio no ar ambiente mais baixa. E se eu tenho ar ambiente mais baixa, eu tenho oxigênio mais baixo no ar ambiente, obviamente eu vou ter uma quantidade de ar alveolar, de gás alveolar com oxigênio muito mais baixa também. Então é isso que leva, né, à medida que eu vou subindo para áreas mais elevadas, né, à medida que eu vou subindo na altitude, eu vou tendo uma dificuldade, obviamente, de oxigenação, basicamente por um fator de pressão barométrica, né. Então é por isso que os indivíduos, quando fazem grandes subidas, né, eles vão subindo progressivamente, né, as grandes altitudes, eles vão subindo gradativamente para que sofram adaptações, né, que criem mecanismos adaptatórios a essa situação de uma hipoxemia subaguda, eu diria assim, né. Quando nós estamos voando, por exemplo, nós temos que ter a cabine dos aviões aí pressurizadas, né, 20, 25 mil pés, 30 mil pés. Obviamente, nesse local, a pressão barométrica é em torno de 250 milímetros. Se você imaginar 25% de 250 milímetros, a partir do momento em que esse avião é totalmente despressurizado, é uma questão óbvia que você vai ter uma hipóxia extremamente grave, uma edema pulmonar grave, e vai ter morte súbita naquele momento em que a cabine é totalmente despressurizada. Obviamente, então, quando a cabine é despressurizada, é que caem as máscaras exatamente para a gente poder aumentar aí a fração inspirada de oxigênio. E o que o piloto faz? Ele, com a despressurização da cabine, obviamente ele desce para um nível de pressão barométrica, que permita aí uma melhor oxigenação. Então aqui está uma quantidade grande de causas, né, de hipoxemia sem aumento do CO2, são várias as causas, né, a gente não vai discutir causa por causa, né, são várias causas. E do tipo 2, basicamente, né, a insuficiência respiratória do tipo 2, eu normalmente tenho um aumento do CO2 e, consequentemente, vai ocorrer uma hipoxemia, né, e essa hipoxemia normalmente é secundária, né. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com miastenia graves, eu vou ter um aumento do CO2. Por quê? Porque o músculo dele está extremamente fraco, né? E ele não consegue, obviamente, fazer uma ventilação adequada com o seu diafragma, com os seus músculos respiratórios. Então, ele vai hipoventilando. Assim que ele vai hipoventilando, obviamente, o gás alveolar não vai sendo renovado e o indivíduo vai desenvolver uma hipoxemia secundária. Eu coloco esse doente no ventilador, né? Primeiro faço a conta, né, do gradiente alveolar arterial, o gradiente alveolar arterial vai estar normal, né? Nós já explicamos esse fenômeno, né? Então aqui está basicamente as causas mais frequentes hoje, miastenia graves, as polineuropatias, as neuropatias, o tétano, né? Que são causas que acabam levando aí a insuficiência respiratória do tipo 2, né? Então, basicamente, a insuficiência respiratória aguda ela tem um diagnóstico clínico, então é muito importante a história clínica.
o contexto em que a insuficiência respiratória aconteceu, a história é muito importante, se ela é aguda, se é uma história subaguda, né? As causas aí vão variar basicamente, vão nos dar uma pista sobre o diagnóstico. É muito importante o exame físico, inclusive para tomar decisões muito importantes, às vezes, sem nenhum tipo de exame, né? Aqui mostrando, né, eu já comentei anteriormente com vocês que o principal músculo da respiração, e basicamente o músculo inspiratório é o diafragma. Esse diafragma a gente não percebe o seu funcionamento, na verdade, na ausência de doença. E quando você tem doença, você começa a ver a ação de outros músculos auxiliares da respiração. Por exemplo, aqui os intercostais. Vejam que está ocorrendo contração dos músculos intercostais internos, né? Do mesmo jeito que poderia ter contratura dos músculos intercostais externos. Então, eu só vou ver os músculos acessórios da respiração a partir do momento que eu tenho doença, né? Em relação ao diagnóstico de insuficiência respiratória, obviamente ele é clínico, né? Ele é um diagnóstico clínico de início, mas ele precisa, para ser confirmado e classificado, de uma gasometria arterial. Vocês viram? Isso é próprio da definição. Então, um indivíduo com insuficiência respiratória aguda, normalmente, dependendo do grau de insuficiência respiratória aguda, vai, obviamente, ter dispneia. Basicamente, um sintoma, né? Não é um sinal, é um sintoma. Eu estou com falta de ar, né? É possível observar, além do relato do paciente, obviamente, vários sinais clínicos, incluindo taquipneia, né, taquicardia, sudorese. Isso é muito comum, né? Mas à medida que a insuficiência respiratória hipoxêmica ou hipercápica piora, eu posso ter outros sinais. Inclusive, nas causas de hipoxemia decorrente de hipoventilação, o paciente está em apneia, né? Então eu posso ter desde taquipneia até apneia, né? Quando eu tenho apneia ou bradipneia, eu estou diante de uma insuficiência ventilatória, né? E a hipoxemia normalmente é secundária. A taquicardia é o que predomina nas fases iniciais, mas nas fases de hipoxemia muito profunda pode ocorrer a bradicardia. A cianose é um sinal tardio de insuficiência respiratória, não deve ser um sinal observado, na verdade, porque ele é muito tardio, representa uma grande quantidade de saturação, de saturação da oxihemoglobina. Sudorese, alterações de comportamento e alterações do nível de consciência. Então, se eu fosse separar basicamente os sintomas de hipoxemia e os sintomas de hipercapnia, algumas coisas são mais frequentes na hipoxemia do que são na hipercapnia, né? Mas algumas coisas são comuns, né? Por exemplo, a confusão mental pode ocorrer na hipóxia, como pode ocorrer na retenção de gás carbônico. A agitação psicomotora, a hipoxemia é mais frequente, a agitação psicomotora, mas a confusão mental, ela acontece nas duas situações. Então é difícil você diferenciar aí pelos sintomas, basicamente, porque eles podem coexistir nas duas doenças. A taquicardia e a hipertensão é mais frequente na hipoxemia. Na hipercapnia, normalmente, taquicardia com hipotensão. O CO2 ele tem um grande poder de vasodilatação. Isso normalmente mostra as extremidades, na maioria das vezes, extremidades quentes. Mas isso são sinais que podem variar muito e a gente, obviamente, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. A taquipneia, obviamente, é comum na insuficiência respiratória aguda, mas pode ocorrer também aí bradipneia nas fases mais tardias, né? Bradicardia nas fases muito avançadas e choque e cianose também nas duas situações. Então, para que a gente estabeleça o diagnóstico, nós precisamos, obviamente, da análise dos gases arteriais. Então, os gases arteriais são importantes para que a gente faça o diagnóstico da insuficiência respiratória, por definição, né? Faz parte da definição. É óbvio que nós temos a suspeita maior com os dados clínicos e com o exame físico, né? Ele é útil também para monitorar a evolução da insuficiência respiratória, se ela está melhorando, se ela está piorando. A gente coleta gasometrias arteriais com certa frequência, né? E ela também permite o diagnóstico dos distúrbios ácido-básicos. Nós não vamos aqui nos reportar aos distúrbios ácido-básicos. Nós teremos uma aula específica sobre os distúrbios ácido-básicos. Dos exames complementares, sem dúvida alguma, o exame mais importante para o diagnóstico da insuficiência respiratória aguda é a gasometria arterial. E aí a gente vai olhar o pH do paciente, o PaO2 normal, né? Existe aí uma correlação com a idade, né? Em relação a isso, o PaCO2 normal, saturação normal, geralmente está acima de 92%, 93%. Né? Então isso é a gasometria normal.
E eu vou usar os padrões que eu tinha anteriormente para classificar a insuficiência respiratória hipoxêmica. Normalmente um PO2 menor ou igual a 50 a 60, ou uma relação PO2/FiO2 abaixo de 300. E a hipercapnia, lembrando na insuficiência respiratória hipercápica aguda, que eu tenho que, além de ter um CO2 elevado, eu tenho que ter, obviamente, uma alteração do pH sanguíneo, porque senão eu estaria diante de uma insuficiência respiratória crônica, né? E lembrar das situações da insuficiência respiratória ser mista. Em relação aos outros exames laboratoriais, eles devem ser indicados, obviamente, são indicados pelo tipo de doença que levou o paciente, mas a bioquímica, no sentido de avaliar as múltiplas disfunções orgânicas, é muito importante, né? Então, exames laboratoriais na presença de pacientes graves, normalmente eles são solicitados, né? A função hepática, a função renal, todas essas funções precisam serem avaliadas, porque nós estamos diante de uma insuficiência respiratória. A falta de oxigênio nos determinados órgãos pode levar às disfunções. Então, obviamente, eu preciso aí de ter exames laboratoriais. E nós vamos estratificar esses exames laboratoriais, basicamente, quanto tempo nós vamos escolher os exames ou que tipo de pacientes nós vamos escolher os exames, vai depender do quadro clínico em si e de que doenças nós estamos tratando. As imagens são muito importantes. De longe, a radiografia de tórax é a mais utilizada, né? Preferencialmente, se o doente estiver bem, que você faça a radiografia em duas incidências, em PA e perfil esquerdo, né? Muitas das vezes a radiografia de tórax é feita no leito, e aí nós temos que saber interpretar, porque existem alguns artefatos decorrentes da radiografia torácica no leito. Cada vez mais a ultrassonografia pulmonar e cardíaca, né, entrando na rotina do médico generalista, na rotina do médico intensivista, na rotina do médico da emergência, né? É o que nós chamamos point of care. O point of care hoje, com a disposição de ultrassons portáteis, ou mesmo ultrassom convencional, eles são bastante utilizados para que a gente possa suspeitar de diagnósticos e estabelecer estratégias muito rapidamente. A tomografia torácica com e sem contraste é muito importante em algumas situações, e outros exames como o mapeamento pulmonar por radioisótopos, o próprio PET scan e a arteriografia hoje numa situação mais rara, né? Então aqui nós temos alguns exemplos. Esse é um exemplo típico de uma pneumonia. É óbvio que esse doente deve ter clínica de pneumonia ao você analisar ele, né? Ele vai ter nesse hemitórax esquerdo aí, vocês estão vendo uma opacificação importante do hemisfério do pulmão esquerdo, né? Obviamente, e esse doente com certeza vai ter nessa área estertores crepitantes, maciço pulmonar, né? E vai estar bastante taquipneico. E aí, confirmando o raio-x, confirmando a presença de uma pneumonia. Aqui vejam o que tem de diferença com o raio-x anterior, que esse doente desenvolveu um completo velamento, uma opacificação completa do pulmão direito, né? Desculpem, aqui do pulmão esquerdo, né? Isso aí normalmente é dado o que nós chamamos de atelectasia. Esse pulmão foi totalmente atelectasiado. Geralmente são obstruções de brônquios fontes maiores, né? As atelectasias, elas podem ser, obviamente, elas podem ser atelectasias localizadas ou atelectasias difusas, como é o caso específico, né? Uma grande atelectasia. Clinicamente, esse paciente, obviamente, nessa zona, eu não vou encontrar murmúrio vesicular e vou encontrar aí uma maciçez ao exame físico, né? Aqui um exemplo totalmente ao contrário, né? Esse é um doente que rapidamente desenvolveu uma dispneia súbita. O médico, ao examinar, percebeu que ele tinha na região do hemitórax direito, ele tinha um hipertimpanismo, né, com a ausência do murmúrio vesicular nesse local. É obviamente que isso praticamente sela o diagnóstico de pneumotórax, né? Então vejam aqui, esse paciente inclusive deve ter sido drenado antes do raio-x, e muitas das vezes a gente faz isso, o paciente tem um sintoma muito desconfortável, ou ele está sob risco, né, ele tem um pneumotórax dito hipertensivo, a gente drena baseado em critérios clínicos, né? Isso não é infrequente no paciente que está submetido à ventilação mecânica, porque nós podemos ter aí um pneumotórax
que nós chamamos de pneumotórax hipertensivo. Aqui o dreno foi colocado e vejam aqui nessa segunda radiografia de controle, vocês percebam agora que o pulmão agora já se expandiu. Aqui é uma situação de um edema agudo de pulmão cardiogênico, na verdade, né? Eu estou vendo uma redistribuição dos vasos, né? Eu estou vendo vários broncogramas aéreos, eu estou vendo linhas B, e o paciente tem um quadro típico de uma insuficiência cardíaca, que pode ser aguda, pode ser crônica. O raio-x basicamente vai se alterar bem tardiamente, né? O que nós percebemos com o ultrassom pulmonar é que muitas das vezes as alterações intersticiais, basicamente, do início do edema agudo do pulmão cardiogênico, são melhores captadas pelo ultrassom de tórax do que propriamente pelo raio-x. Só que aqui nós estamos vendo um raio-x, francamente, um quadro muito típico de um edema agudo de pulmão, provavelmente cardiogênico, porque nós temos aqui uma área cardíaca aumentada, essa cefalização dos vasos e essa redistribuição aí desses infiltrados pulmonares. A tomografia de tórax, ela ganha repercussões importantes hoje, pelo próprio acesso, né, para a gente poder ter uma ideia exata da extensão da lesão pulmonar. Ela é muito importante, não é? Ela é muito importante e ela está praticamente indicada na imensa maioria dos pacientes com insuficiência respiratória grave, né? Nós temos que, se nós tivermos possibilidade de acesso à tomografia, isso é muito importante. Então, os senhores estão percebendo nessa primeira tomografia um quadro grave de tromboembolismo pulmonar. Então, nessa situação, a tomografia foi solicitada, né, basicamente com contraste. Então, quando ela é submetida com contraste, né, vejam que ela contrasta aqui os vasos pulmonares. Esse contraste é injetado de uma bomba de infusão com alta velocidade, né, e ele vai contrastar os vasos aqui. Vejam vocês que eu tenho aqui a artéria pulmonar, né, sendo contrastada, mostrando aqui uma falha de enchimento nessa localização e nessa localização. Portanto, uma grande de uma embolia pulmonar à direita e à esquerda, né? Então, o que eu vou ter nesta área aqui, né? Essa área, obviamente, eu vou ter um capilar que está totalmente obstruído, né? Então, eu não vou ter nenhuma ventilação, nenhuma circulação aqui, desculpem, e ventilado, né? Então, eu vou ter uma situação como essa situação C, né? Um capilar totalmente ocluído e um alvéolo ventilado. Isso nós chamamos de espaço morto. A hipóxia poderia ocorrer aí, e poderia ocorrer também, além da hipóxia, ocorrer retenção de gás carbônico. Como ele é um processo normalmente segmentar, né, e o indivíduo desenvolve taquipneia, né, ele, na verdade, as outras áreas em que não há embolia acabam compensando, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atenta, né? A embolia pulmonar, uma das coisas que acontece com bastante frequência é a hipoxemia. A retenção de gás carbônico não é comum, né, porque normalmente as embolias pulmonares são segmentares. Aqui um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, nós teremos uma aula específica sobre isso, mostrando aqui basicamente que isso é uma síndrome heterogênea, né? Vocês vejam essa região aqui da base, né, essa região superimposta, aqui onde há uma coluna toda em cima dessas áreas do pulmão, ela se colapsa, né? E eu tenho uma área totalmente de shunt. Então aqui eu tenho um alvéolo nada ventilado, nenhuma ventilação, quer dizer, não existe ar dentro dos alvéolos, e o fluxo pulmonar está normal. Então isso aqui demonstra a presença do que nós chamamos shunt, né? Essa região aqui, parcialmente aerada e perfundida, é uma área que nós chamamos de alteração da relação ventilação-perfusão. E vejam vocês que nós temos áreas superiores que têm um comportamento de um alvéolo ventilado e perfundido, né? Na verdade, eu estou vendo aqui a ventilação. Inclusive, eu posso ter áreas aqui de espaço morto, né? Aqui no B e no C, nós temos o exemplo, basicamente, do momento que nós estamos vivendo aí, que é da insuficiência respiratória grave por agressão viral. Esse primeiro padrão aqui é um padrão que a gente tem observado com muita frequência, né, chamado padrão do vidro fosco, né, isso aqui causa hipoxemia, né, e aqui um outro padrão, né, que é um padrão geralmente que tem um comportamento muito parecido com esse desconforto respiratório, com esses colapsos alveolares aqui muito importantes, né. É óbvio que esses pacientes têm insuficiência respiratória bastante grave. Então, a tomografia de tórax ela é muito importante para a gente estabelecer diagnóstico, né? E para estabelecer, inclusive, tratamento. O ultrassom, como eu disse a vocês, ele
começa a ganhar cada vez mais uma importância muito grande. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente o conceito é que nós temos, a partir da pleura parietal e visceral, nós vemos que a pleura se desloca a parietal sobre a pleura visceral, e a partir daí nós não teremos, na verdade, imagem nenhuma, né? Nós temos uma imagem, basicamente, que é uma imagem que não é real, né? Aqui nós temos a pleura, e aqui nós temos uma imagem que não é normal. Essas linhas são chamadas linhas As, né? Então, isso aí é dado pela difusão, né, do ultrassom sobre o ar, né? Essas linhas As, elas estão presentes, né? Quando eu tenho o desaparecimento desse perfil, né, eu tenho aqui o chamado perfil do código de barras, isso significa, na imensa maioria das vezes, pneumotórax. Então, é interessante esses artefatos porque eles nos ajudam a estabelecer diagnósticos muito rapidamente, e o treinamento é um treinamento que é necessário, mas o indivíduo, ele é examinador dependente, obviamente, mas o indivíduo consegue ter um treinamento. Aqui eu no sentido de todas as pessoas utilizar o ultrassom para fazer diagnósticos. Aqui um outro artefato que costuma aparecer nos edemas pulmonares, seja de causa cardiogênica ou não cardiogênica, onde aparecem essas linhas que nós chamamos de linhas B, né? Essas linhas normalmente não existem, né? Essas linhas aparecem a partir do momento em que nós temos a passagem do ultrassom facilitada aí pelo líquido no interstício. Essas linhas podem coalescerem, a gente tem uma verdadeira nuvem aí mostrando um edema alveolar bastante grave. E nós temos que examinar o pulmão, obviamente, em todos os seus aspectos, né? Nós temos vários pontos para examinar esse pulmão, né? Nós temos vários pontos que são chamados pontos de exame, né? E nesses vários pontos nós podemos encontrar alterações, inclusive diversas. Aqui um exemplo de uma pneumonia, onde ocorre uma hepatização do pulmão. Isso é uma imagem que você não vê quando você faz um ultrassom. Como o pulmão assumiu o aspecto de fígado, né, nós dizemos que existe uma hepatização, e vejam aqui a presença aqui de broncogramas aéreos, que aqui são representados por essas áreas mais brancas, né, brancas. Isso aqui é compatível, por exemplo, com atelectasia, e quando eu tenho uma quantidade muito grande dessas áreas aqui de broncograma aéreo, normalmente significa processos pneumônicos. É claro que todo o raciocínio tem que ser feito, obviamente, baseado no quadro clínico do paciente. Em relação à monitorização, né, normalmente é obrigatório, então, a coleta da gasometria arterial, mas esses doentes, assim que eles chegam na unidade de urgência e emergência, eles são imediatamente monitorados de uma forma não invasiva, né? Então nós normalmente colocamos aí uma monitorização básica, incluindo eletrocardiograma, né? Oximetria de pulso, né? Vejam aqui a importância da oximetria de pulso, mostrando aqui 96%. É sempre importante você observar a frequência cardíaca e a frequência de pulso, para você ver se batem. Então aqui 107 de frequência cardíaca, 107 no pulso, portanto é uma oximetria de pulso bem confiável. Vejam que eu tenho aqui bem desenhado o pletismograma. Aqui em algumas situações nós podemos monitorar principalmente pacientes intubados, mas isso também é possível em pacientes extubados. Nós podemos monitorar a saída do gás carbônico, né? Então, o gás carbônico, no início, eu não tenho gás carbônico na inspiração. Quando o indivíduo começa a expirar, né, a colocação desse sensor no tubo traqueal permite eu detectar a saída do gás carbônico do espaço morto e depois a saída do gás carbônico dos alvéolos, né, fazendo um certo platô, né? E esse valor aqui é chamado de EtCO2, ou seja, o CO2 ao final da expiração, aqui mostrando o valor de 77. É óbvio que se está 77 o EtCO2, né, o CO2 ao final da expiração medida externamente, a PaCO2 desse paciente deve estar basicamente muito alta. Quando a PaCO2, o gradiente entre a PaCO2 está maior e a EtCO2 está maior do que 5, normalmente nós temos um grande espaço morto, né? Porque eu poderia dizer que o doente está hipoventilado, né? Então ele começa a reter gás carbônico e, obviamente, ele vai eliminar mais gás carbônico. Mas se eu não tenho isso, e eu tenho uma diferença muito grande entre a PaCO2 e a EtCO2, isso configura o que nós chamamos de espaço morto.
Aqui a frequência respiratória monitorizada e veja você aqui a pressão arterial invasiva monitorizada. Não é infrequente que a gente tenha a monitorização da pressão arterial invasiva, principalmente dos pacientes mais críticos, quando nós precisamos, obviamente, de uma medida adequada da pressão arterial e onde nós precisamos de uma coleta de gasometrias arteriais com bastante frequência. Se o paciente estiver estável e ele não precisa de tanta gasometria assim, obviamente nós podemos controlar a oxigenação, obviamente através da saturação de pulso, né? E lembrar de sempre utilizar a relação PaO2/FO2 para graduar o grau de insuficiência respiratória. Bom, uma coisa muito importante, né, que basicamente no ambiente de terapia intensiva, né, nós temos aí uma série de equipamentos, esses equipamentos obviamente são importantes no tratamento da insuficiência respiratória aguda, aqui numa situação bastante grave onde o paciente se encontra entubado, mas é muito importante que a gente tenha uma noção que é muito importante que a gente tenha um olhar para o paciente e não só um olhar para a máquina, né? Então é muito importante o exame físico, o exame clínico do paciente, ele não perde a sua importância na beira do leito, ele é fundamental, quer dizer, não é o fundamental apenas a gente, ou exclusivamente a gente perceber valores de equipamentos, mas basicamente nos examinarmos o paciente com muita paciência, né? E esse é um doente que está deitado, às vezes é difícil você examinar a porção posterior do tórax, você tem que fazer alguns movimentos para poder permitir fazer esse exame físico de uma maneira adequada. Então o diagnóstico é um diagnóstico clínico, mas ele obviamente requer uma gasometria arterial para a gente classificá-la nos 3 grupos. Eu vou precisar de outros exames bioquímicos para observar ou a doença de base ou os efeitos da hipoxemia, da hipercapnia nos órgãos-alvo. Os exames de imagem, de longe a utilização do raio-x hoje, cada vez mais da ultrassonografia point of care e da tomografia de tórax, né, são importantes. A monitorização também requer a questão da bioquímica. A saturação de pulso nos ajuda muito, a oximetria de pulso, né? Tomar, então, ele nos dá um dado muito importante, porque evita que a gente fique coletando gasometrias com muita frequência, né? Na verdade, não substitui, o que nós temos aqui é o percentual da oximetria do oxigênio saturado, né? Mas há uma relação interessante com a PaO2 até níveis de 96% de saturação. Sempre eletrocardiografia contínua, se o paciente não está bem, pressão arterial não invasiva, capnografia se disponível, o paciente estiver entubado, né, é muito importante hoje em alguns pacientes, principalmente pacientes neurocríticos, e a monitorização hemodinâmica invasiva também ela é muito importante e vai depender, obviamente, do que o paciente tem em si, né? Se eu vou precisar de muitas gasometrias ou eu vou precisar de um monitoramento hemodinâmico mais invasivo, é necessário, portanto, que eu tenha aí uma pressão arterial invasiva ou eu parta para outra monitorização mais invasiva que nós discutimos com os senhores, inclusive na aula de monitorização hemodinâmica